Eu começo essa noite dizendo para você o seguinte, que Deus, Ele é o único que pode resolver a nossa situação. Deus, Ele é o único que pode mudar a nossa vida. O único que pode resolver o nosso problema. O único que nos momentos do desespero pode acalmar o nosso coração. Escreve o que eu estou te falando aqui, ó, na tábua do teu coração. Nos piores momentos da sua vida, você vai ver que o terapeuta não dá jeito. Nos piores momentos da sua vida, você vai ver que uma palavra do seu amigo, da sua amiga, não pode te ajudar tanto. Nos piores momentos da sua vida, é só Deus mesmo que resolve. Como tem sido até hoje. E eu não estou dizendo para você aqui não fazer terapia, não é nada disso. Até eu mesmo, pastor, a gente faz às vezes, né, que a gente precisa, atende muitas pessoas, cada um com um problema diferente, e nós somos seres humanos, nós sentimos a dor das pessoas. Então, para que a gente não possa, não absorva isso para nós, a gente às vezes faz. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o que eu quero que você entenda com isso, é que ainda que a gente tenha vários recursos, terapia, tudo que você possa imaginar, você deve apresentar o seu problema para quem pode resolver. E o único que pode resolver o nosso problema é Deus. Você precisa ter uma vida compromissada na presença de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. E você sabe que a nossa vida aqui é muito curta, sim ou não? Sim, claro que é. Até porque há pouco tempo atrás nós éramos adolescentes. Agora nós já estamos, alguns ficando velhos, alguns estão perdendo o cabelo. Não é o meu caso ainda, não cheguei, né? Mas a verdade é isso, é que a vida é muito curta. E eu começo fazendo uma pergunta para a sua reflexão aqui. Quem aqui já enfrentou um problema do tipo, alguém armou uma situação contra você? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Alguém que armou uma cilada, uma armadilha contra a sua vida ou contra alguma área da sua vida. E o interessante, você já vai entender, eu não entrei na mensagem ainda, é só para você entender, eu estou fazendo uma introdução. E é interessante que, geralmente, a pessoa que arma contra nós é alguém que a gente ajudou muito. Estou dando um tempo que é para você refletir mesmo. Deus vai fazer você lembrar de algumas pessoas agora. E hoje em dia é muito difícil a gente saber com quem a gente está lidando, sim ou não? É muito difícil, igreja. Você já lidou, por exemplo, com pessoas que têm alteração de humor? Facilmente? Não é para o lado não, só olha para mim agora. Com pessoas que têm alteração de humor muito fácil, que um dia ela diz que te ama e no outro dia ela quer te matar? Sim, talvez essa pessoa até você, na vida de alguém. Sabe aquela pessoa que te segue, por exemplo, no Instagram, e de repente você posta uma vitória sua, ela para de te seguir. E aí no outro dia ela manda de novo um convite para seguir você, e aí você posta outra vitória, ela te bloqueia. É mais ou menos assim. Sabe o que é isso? São pessoas que não sabem lidar com o seu sucesso. São pessoas que não sabem, não suportam lidar com a sua vitória. Por quê? Porque as pessoas são, e eu me incluo nisso aqui, todos nós somos imprevisíveis, o ser humano é assim. Cada um age de um jeito, sabe? E nisso, as pessoas elas vão criando o futuro delas, o futuro emocional, com isso elas vão criando o futuro profissional, até financeiro. Vai criando com o quê? Na verdade ela vai criando conforme as decisões, conforme as escolhas erradas que ela faz. E é muito mais difícil também quando a pessoa que começa, por exemplo, a armar contra você, e aqui você já vai começar a entender a mensagem, é muito mais complicado, eu posso falar isso com propriedade, é muito mais dolorido para nós, quando a pessoa que começa a armar contra você, são pessoas que deveriam, na verdade, proteger você. Sim ou não? Eu atendo algumas pessoas que elas falam assim para mim: pastor, a minha mãe é a pessoa que mais me persegue, o meu pai é a pessoa que mais me persegue, o meu patrão, aquele que eu ajudo, é a pessoa que mais me persegue. Você acha que para por aí? Tem pessoas que falam: pastor, o meu líder espiritual, o meu pastor, quem deveria me dar orientação espiritual, direção para a minha vida, foi justamente quem me enganou e armou uma cilada contra mim.
quero dizer para você que tem muita gente perdendo a esperança de vida, irmãos. Sabe por quê? Porque foram prejudicadas por pessoas de forma muito profunda. Por isso que quando você vê alguém querendo desistir de tudo, não acha que é bobeira não, porque não é. Às vezes você pensa, que bobeira, a pessoa tem tudo e está pensando em se matar. A pessoa tem tudo, que bobeira, a pessoa tem tudo, olha lá, pode comprar o que quiser e está pensando em tirar a própria vida. Você acha que isso é tudo? Ela tem tudo materialmente falando, talvez. Ela tem tudo, mas ela não tem a paz que ela tanto precisa. Quem está entendendo, diga amém. Olha lá, ó. Glória a Deus. Muitas pessoas, elas vivem conflitos emocionais o tempo todo, e elas estão profundamente feridas. Sabe por quê? Por causa de pessoas que deveriam ajudar elas, mas ao invés de ajudar, acabaram fazendo, sabe o quê? Armando contra elas. Existem muitos motivos, redobra a tua atenção aqui, tem muitos motivos que levam as pessoas a deixar de amar você e passar até te odiar talvez. Existem muitos motivos, eu quero compartilhar com você. Por exemplo, você tem uma vida simples, amém? Você tem uma vida simples, mas de repente você começa a melhorar de vida. Você é promovido na empresa, você é transferido para um serviço melhor, você começa a melhorar de vida. Provavelmente as suas amizades mudarão. E sabe por quê? Não se assusta não. Não é porque você vai ficar metido e você vai desfazer dos seus amigos antigos. Pelo contrário. Se você receber uma grande vitória, se você melhorar muito de vida, as pessoas do teu ciclo de amizade antigo que não vão conseguir conviver com o teu sucesso. Elas que não vão suportar ver o teu crescimento, e elas mesmas sozinhas, elas vão se afastar de você. Então automaticamente você vai arrumar outros amigos. Eu quero compartilhar com você aqui alguns versículos desse texto. 1 Samuel capítulo 18, versículo 20, diz assim. Eu vou explicando por versículo que o texto vai ficar mais claro. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram então isso ao seu pai Saul, e isso agradou ele. Ficou feliz. Presta atenção nisso aqui. Parece que Saul gostou. A impressão que dá aqui é que Saul está pensando, que bom, que maravilhoso, minha filha se apaixonou por um guerreiro. Olha que bênção. Parece que o pensamento de Saul é esse, né? Mas olha o 21. Aqui diz assim, ó. Saul se agradou disso. 21. Porque Saul pensava assim, ó, por que ele se agradou? Eu darei, redobra atenção, ó, eu darei a minha filha em casamento a Davi. Para quê? Para que ela sirva de armadilha ou de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Olha aqui para mim. Sabe o que Saul está dizendo aqui? Eu vou dar a mão da minha filha para Davi, na intenção de que ela sirva de laço, como uma armadilha. Que armadilha? Uma armadilha que eu mesmo vou montar para acabar com a vida de Davi. O rei Saul aqui, preste bem atenção, porque eu estou falando com alguém que era um ungido de Deus, líder do povo, alguém que deveria estar cuidando da próxima geração. E ele está armando agora um laço para prejudicar Davi. Irmão, olha para cá, fala sério. Se você sabe que um inimigo seu está no seu caminho, você já está ligado no laço que pode vir, sim ou não? Se você sabe que tem um inimigo seu na jogada, você já sabe que pode ter um suposto laço armado. O problema é quando alguém que se diz o seu amigo se vira contra você e arma um plano, uma estratégia para destruir você. O problema é quando alguém que tinha uma liderança, aqui ó, o rei Saul era líder, uma liderança, uma responsabilidade espiritual sobre você, arma um laço para tentar acabar com você, aí você não espera. Sabe, Davi não imaginava que o rei Saul aqui, o rei de Israel, o líder dele, gente, aquele que deveria estar cuidando de Davi, eu estou falando aquele que deveria estar cuidando dele, preparando ele para crescer, talvez preparando ele até para substituí-lo. Um homem que se dizia ser servo de Deus e das pessoas, está armando um laço para acabar com a vida de Davi. Vamos ler o versículo 21 de novo? 1 Samuel 18, 21. Saul pensava assim, eu darei a minha filha em casamento a Davi,
para que ela lhe sirva de laço, de armadilha, para que a mão dos filisteus venha contra ele. Por isso então Saul disse a Davi: com esta segunda filha será você hoje o meu genro. Por que ele falou com essa segunda filha? Porque na verdade Saul já tinha tentado laçar Davi com uma filha, e Davi não aceitou. Mas agora ele fala: agora com essa segunda filha você será o meu genro. Presta atenção nisso aqui, gente. Saul permite Davi, um Zé Ninguém, virar alguém importante, uma pessoa nobre, da noite para o dia, só para armar um laço contra ele. E aqui já tem a primeira revelação para a tua vida. Redobra a tua atenção aqui, que eu vou começar a falar coisas para você aqui agora, baseado na palavra que eu vou ler, que eu li para você, que você precisa ficar um pouco mais atento no seu dia a dia. Vou começar a falar coisas para você, que você precisa ficar mais ligado durante as coisas que acontecem no dia a dia. Uma pessoa que pensa em armar um laço contra você, em nome desse laço, pode ser que ela faça ela te dê uma grande oportunidade que você jamais teria. Por isso cuidado, muito cuidado com as propostas que você recebe, muito cuidado com os pratos do inimigo. Davi, ele não tinha chance nenhuma de sair da família simples que ele vivia como a dele, e virar uma pessoa importante, quem dirá entrar para a família do rei. Mas entrou, por quê? Porque Davi estava sendo um verdadeiro incômodo para Saul agora, e eu já vou te explicar o porquê aqui. Sabe por que Saul estava furioso e querendo matar Davi? Porque Davi derrubou o gigante, ele vencia várias batalhas, derrubou o gigante. Agora as mulheres começaram a fazer músicas para ele, e começaram então a adorar Davi, não, mas começaram a engrandecer o nome de Davi. As mulheres cantavam assim: viva Saul que matou os seus milhares, mas viva Davi que matou os 10 milhares. Saul falou: o quê? Ele se sentiu por baixo. Como assim? Coloca aí, do versículo 7 ao 9. As mulheres se alegraram cantando alternadamente, diziam, porque ele derrubou o gigante: Saul matou os seus milhares. O vivo aqui eu pus para fazer uma música, né? Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul indignou-se muito por essas palavras, lhe desagradaram em extremo, e ele disse para Davi, olha isso aqui, gente, olha que ciúme, olha que inveja. Para Davi elas deram 10 milhares, e para mim apenas milhares. Na verdade o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante Saul não via Davi com os bons olhos, ele ficou revoltado. Ele falou: como assim? Para mim dá apenas milhares, e para ele 10 milhares, coloca o cara lá no 25º andar, e me coloca aqui no 8º, o que é isso? E ele ficou furioso. Agora aqui eu quero explicar para você algo que vai abrir os seus olhos, e trazer um entendimento, e talvez seja o que você precisa nesse momento. Independente da armadilha que armaram contra você, sabe como você vai entender que o laço é espiritual? Como a Bíblia diz que a luta não é contra a carne e o sangue. Independente do laço que armaram, sabe como você vai saber que é um laço espiritual? Quando o ataque que vem em cima de você, quando a vingança é desproporcional, fora do comum. Você quer ver uma coisa? Saul queria matar Davi. Fala para mim, quer ver como que é desproporcional? Por qual motivo? Saul queria matar Davi por quê? Ele matou alguém? Davi nem sequer falou mal de Saul, também não. Então a vingança aqui é desproporcional. E pega isso aqui para sua vida, ó. E quando a vingança é desproporcional, fica claro que o laço é espiritual. O cara está pegando no meu pé, o cara está torrando as minhas paciências, sem eu fazer nada. Oh meu Deus, eu não aguento mais aquele meu patrão, eu não aguento mais aquele meu sócio, eu não aguento mais esse meu gerente. É desproporcional, é sem motivo que pega no meu pé, porque o laço é espiritual. Quem está entendendo? Isso aqui é outra chave para você, ó, muito forte. Atrás do laço espiritual, ah meu Deus, e dá glória a Deus por esse laço, porque atrás de todo laço espiritual existe uma grande oportunidade divina para te exaltar. E você vai ver isso aqui daqui a pouco. Saul, ele estava tão focado, gente, olha isso aqui, olha o que Deus faz. O inimigo cega as pessoas. Ele estava tão focado no laço que ele tinha armado contra Davi, para acabar com Davi,
que ele nem percebeu que naquele dia ele estava colocando Davi dentro do palácio como genro dele. Não Saul, mas por permissão de Deus, o próprio Deus estava colocando Davi agora num território que mais tarde seria totalmente dele. Diga glória a Deus. Aleluia. Sabe, atrás do laço espiritual, como eu disse, existe uma grande oportunidade divina. Versículo 22, olha o que diz. Saul então ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você. Tudo jogado, ó. E todos os seus servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu, o Davi respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Olha a profundidade disso aqui. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Como que eu vou ser genro do rei Saul, sendo que eu sou de uma família simples? Gente, a humildade de Davi era tão grande, que ele nem percebeu que era um laço. Ele era tão puro de coração, que ele nem percebeu que era uma armadilha que estava armando para ele. Deus não avisou ele, mas tem coisa que Deus não te avisa mesmo, sabe por quê? Porque Deus não está interessado em te livrar do laço. Ele quer revelar para você o tamanho do amor dele. Ele quer te livrar no laço. Deus não quer te livrar do laço, Ele quer te livrar dentro do laço. E Davi disse: como que vocês querem que eu seja genro do rei, sendo que eu não tenho, eu sou humilde de posição, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho dotes. Aí olha o 23, versículo 23. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre, sem importância, sem dotes? Os servos de Saul contaram isso para Saul, dizendo: estas foram as palavras de Davi, que Davi falou. Então Saul ordenou que dissesse a Davi de novo: o rei não deseja dote algum. Olha o prato de Satanás. Ele faz tudo ficar fácil para você. O rei manda falar para Davi: a sua desculpa é essa, Davi, que você não tem dotes? O rei não deseja dote nenhum. Fica tranquilo. Tudo que você precisa é aceitar. Aí Davi pensou: não é possível, eu vou ser genro do rei, vou virar uma pessoa nobre da noite para o dia, sem fazer nada. Está fácil demais. E aqui eu quero dizer outra coisa para você: e tudo que vem muito fácil nas suas mãos, você deve desconfiar. Porque na vida, meu irmão, nada é fácil, a não ser se for mal intencionado. Sim ou não? Deus está falando com alguém aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, irmão, tudo é difícil, nada é fácil. Eu vou fazer 40 anos no mês que vem, dia 18 de setembro. Até hoje, nada foi fácil. Alguma coisa é fácil na sua vida? Agora chega alguém, ó Deus falando com alguém aí, chega alguém e te fala que vai ser facinho, que vai dar tudo certo, e você acredita. Que planeta você vive? Nada na vida é fácil. E para Davi ter era para Davi ter desconfiado de cara disso aqui, gente. Está muito fácil isso aqui, ó. A filha do rei, do nada se apaixonar por mim, o pai me aceitar sem eu precisar fazer nada, eu passei a ser uma pessoa nobre da noite para o dia. Tem alguma coisa errada com isso. Olha o versículo 25. Estou chegando onde eu quero. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum. Mas, é o mas. Não precisa fazer nada, vai ser facinho, mas, está aqui, ó. A única coisa que ele vai querer, ó, mas, só 100 prepúcios de filisteu, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Gente, olha para mim aqui, deixa eu tentar explicar isso para você melhor. A armadilha de Saul aqui era a seguinte: Davi, você não precisa me dar dinheiro nenhum, você não precisa ter dotes nenhum, você não precisa ter nada. Eu só quero que você vá lá no acampamento do inimigo, você vai lá no meio do arraial dos filisteus e mate 100 filisteus. Não precisava pedir nada mesmo, né? Ele queria matar Davi. Um homem lutando contra 100, e tem mais, você acha que era só isso? Ele queria o prepúcio. E Davi, olha só, irmão, além de Davi matar os 100, ele tinha que abaixar a calça do 100 e cortar o prepúcio. Sabe o que é isso? Aquela pele
que cobre o órgão genital do homem, ele tinha que cortar com a faca a ponta e trazer como se fosse uma aliança. 100. Está achando que é fácil? Tem gente que fez até assim. Está achando que é fácil? Olha o laço que ele estava armando para Davi. De Davi na sua inocência, irmão, Deus honra os inocentes, Deus honra os humildes de coração. Davi na sua inocência, ele obedece e vai até o campo dos filisteus sozinho. E Davi foi caminhando na direção da armadilha, sem saber que o homem que deveria proteger ele, estava armando um laço de morte para ele agora, gente. E vou falar mais, nessa época aqui, Saul, ele tinha até um pouco mais de ética, sabe? Ele tinha um pouco de ética ainda nessa época. Porque mais para frente você vai ver aqui, ele querendo matar Davi com as próprias mãos, abertamente, para todo mundo ver. Mas nessa época aqui, ó, Saul ainda pensava, Davi vai cair, eu vou armar um laço para ele, eu vou destruir ele, mas vai ser pela mão dos filisteus e não pela minha. Meu Deus do céu. Quem está entendendo, diga amém. Até porque, ele deve ter pensado, até porque eu não quero sujar minha reputação, né? Eu mando ele lá para o lado de lá, meu Deus. Eu mando ele lá para o lado de lá, sabe? Lá onde tem os filisteus. Aí ele morre, mas não morre na minha mão. Ele morre na mão dos filisteus. Tinha até ética, né? Parece. E Saul aqui faz uma matemática clara, sabendo que um homem não pode lutar contra 100 homens. Quem concorda comigo? Não tem condições. Saul pensou, pronto, agora Davi morre e eu não corro mais risco dele ficar aparecendo mais do que eu. Você está entendendo? Deus está fazendo você recordar agora algumas coisas. Deus está fazendo você lembrar de algumas pessoas. Agora segura essa. Davi volta para Saul com duas sacolas na mão, gritando, Rei Saul! E Saul estava lá dentro, ele ter feito, não é possível. Não, ele não deve ter ido ainda, né? Não deve ter ido, porque não é possível que ele já voltou. E ele fala, meu senhor, estou aqui, Saul. Saul deve ter pensado, não é possível, está morto, ele era para ele estar morto, então ele não foi ainda. Saul tinha pedido 100 prepúcios para Davi, e Davi trouxe, sabe quantos? 200. E aqui, ó, presta atenção, porque tem outro princípio que Davi tinha, e nós devemos ter também. Ele fazia sempre mais do que aquilo que era pedido. Você quer ser honrado em tudo que você faz? Sempre faça mais do que aquilo que te pede. Gente, pensa comigo, Davi trazer 100 prepúcios já seria impossível. Agora você imagina ele trazer 200. Sabe o que aconteceu? Eu estou falando para você que todo laço, quando ele é espiritual, ele se torna também uma oportunidade de promoção na sua vida. Davi trouxe os 200. Sabe o que aconteceu? A fama de Davi agora ficou maior do que a vitória contra o gigante Golias. Olha o que Deus faz. Ele armou um laço para destruir Davi, só que agora Davi ficou mais conhecido ainda. Imagina um homem matando 100, 200. Porque agora um homem sozinho mata 200. Diga glória a Deus. Então ele dobrou. O Davi conseguiu dobrar a meta dada pelo rei. E a fama de Davi começa agora a correr por todo Israel. Olha só, os homens de guerra começaram a seguir Davi. Até esse momento aqui, ele não tinha admiradores. Mas agora, a partir desse acontecimento, as pessoas vão ver que ele é diferente. Todos pensam, esse cara é diferente. Independente do que Saul falava na cabeça das pessoas, agora as pessoas estão vendo ali, ó, cara a cara, que realmente o menino é diferente. Davi agora vai começar a ser promovido diante das pessoas, e Saul de certa forma vai começar a ser envergonhado. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Aquilo que era armadilha contra você, vai se tornar a sua promoção. A armadilha que montaram para destruir você, vai ser uma promoção divina para te exaltar. Diante das pessoas, diante da tua família, lá dentro do seu trabalho. O laço que armaram para você, vai se tornar a tua promoção. Toma posse. É profético isso, toma posse. E eu falo isso com propriedade para você. Eu não vou entrar em detalhe de nada aqui, mas eu vou falar uma coisa para você. Na maior armadilha que armaram para a minha vida até hoje, ministerialmente falando, para tentar me parar, foi a maior promoção de Deus para mim. Grave isso. A armadilha que armam contra você hoje vai se tornar a sua promoção lá na frente.
E essa é a diferença de quem serve a Deus de verdade, porque Deus conhece o nosso coração. Deus não olha para status, Deus não olha para poder. Deus, Ele olha para o coração. Essa é a diferença de mim e de você, que servimos a Deus de verdade. Quem não serve a Deus caminha para a armadilha e cai na armadilha. Agora, quem serve a Deus é diferente, também caminha para a armadilha, porque todo mundo caminha, mas ele não cai na armadilha. Quem serve a Deus é diferente. Quem serve a Deus de verdade pode até andar pelo vale da sombra da morte, mas ele não precisa temer mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor estará com ele a todo momento. A mão de Deus estará protegendo ele a todo tempo. Aleluia. Sabe, a armadilha para quem não serve a Deus vira laço, mas para quem serve a Deus vira promoção. Diga glória a Deus. Para quem serve a Deus vira promoção de vida. Sabe, se você serve a Deus de verdade, meu irmão, quando alguém tentar te derrubar, se você serve a Deus de verdade, essa pessoa na verdade vai estar te levantando. Escreve isso, põe na tábua do teu coração isso. O laço que tentaram armar para Davi virou uma oportunidade divina, para Deus colocar ele aonde Deus queria colocar. Saul achou que estava fazendo uma coisa, mas em cima do plano dele, Deus estava levando Davi para dentro do propósito dele, que era para o palácio, que era para reinar. Aleluia. Coloque para mim o versículo 28. Saul, olha isso aqui. Saul então viu, quando ele chegou com as 2 sacolas, 200 prepúcios, pensa nisso. Ele falou, não é possível. E nisso que aconteceu, olha lá, Saul viu e reconheceu também, e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Porque quando as pessoas começam a ver o resultado, no fundo, aí elas percebem que Deus é com você. Olha só, ele viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, a filha de Saul, o amava Davi. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente, para sempre foi o seu inimigo. Você sabia que esse aqui é o verdadeiro motivo o qual as pessoas odeiam as outras de verdade? Ver que Deus é na vida do outro, mas não é na dela. Isso aqui é uma inveja maligna. Nossa, Deus é com ele, mas não é comigo. Olha só, é a mesma coisa quando os fariseus, isso aconteceu com Jesus também. Não foi só entre Saul e Davi não. Você quer ver uma coisa? Quando os fariseus eles começam a se reunir para ver como ia matar Jesus. Coloque para mim Mateus 12, 14. Eu anotei aqui, olha lá. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam, armavam contra Jesus, procurando ver como matariam Jesus. Olha aí, a vingança desproporcional. É ou não é uma vingança desproporcional? Jesus matou alguém? Então por que queria matar Jesus, gente? Você percebe que o laço é espiritual? Quando a vingança é desproporcional, o ataque é desproporcional, sem você fazer nada, pode escrever, o laço é espiritual. Jesus não fez absolutamente nada contra ninguém. Os fariseus agora queriam matar Jesus, totalmente desproporcional. Então perceba aqui que o que desperta a fúria dos fariseus é a mesma vontade, e a vontade de matar Jesus é o mesmo que desperta a fúria em Saul contra Davi. Os fariseus, eles percebem o mesmo que o rei Saul percebeu: Deus é com Jesus e não é comigo. Quem está entendendo? E Saul a mesma coisa: Deus é com o menino e não é comigo. Sabe, as pessoas elas podem até olhar para o carro que você tem, e elas podem até sentir vontade de ter, elas podem sentir cobiça. Nossa, eu queria ter o carro que ele tem. A pessoa talvez pode ter ciúme do teu casamento, porque o seu casamento vai bem e o dela não vai. Mas a inveja maligna, a inveja maligna, ela é quando a pessoa olha para você e ela tem inveja disso, e ela pensa: Deus é com ele e não é comigo. Irmão, essa é a pior inveja que existe. Eu vou te falar mais, tem inveja que é tão grave, que a pessoa nem quer o lugar que você está. Só o fato de você sair do lugar que você está já alegra ela. Pegou ou não? Só o fato de não dar certo para você já satisfaz ela. Então a pessoa que tem essa inveja maligna, ela olha para você e pensa: como pode? Todo mundo caiu na pandemia e ele continua de pé. Inveja maligna. Quantas pessoas não devem ter pensado isso de você? Como pode tanta empresa fechar as portas e a dele continuar aberta, multiplicando o movimento?
Como pode, depois de tudo que essa pessoa passou, ainda continuar firme de pé, caminhando, fazendo a obra, crescendo? Estou falando de você, como pode? Porque você tem um Deus. Sabe, Deus, as pessoas elas acabam percebendo que Deus não está mais na vida delas, e Deus não está com elas porque Deus é mau, não, viu? Porque Deus, escuta o que eu vou te falar aqui, Deus ele não sai da vida de ninguém por conta própria. Deus nunca vai olhar para mim, para você e falar, não, eu vou sair da vida dele. Deus não faz isso. Somos nós que expulsamos Deus da nossa vida, igreja. São as próprias pessoas que expulsam Deus da vida delas. Sabe como? Através das atitudes. Elas colocam Deus para fora da vida delas, através do coração pesado, cheio de mágoa, rancor, desejo de vingança. Através dos erros, das escolhas erradas, das decisões erradas que elas tomam, elas colocam Deus para fora da vida delas. Aí quando Deus vai lá e coloca a mão, sabe, sobre o outro, e começa a abençoar a pessoa poderosamente, aí eu fico indignado. Por quê? Porque Deus está abençoando o outro e não está abençoando a mim. Quem está entendendo, diga amém. Foi isso que aconteceu aqui, ó. A Bíblia diz que quando Saul percebeu que Deus era com Davi, olha isso aqui, quando ele percebeu que o Senhor era com Davi, o semblante dele caiu, ele ficou revoltado, veio de se alegrar. Não é tão bom você olhar, olha lá, Deus é com ele, olha como é que Deus usa o irmão, olha lá como é que Deus está usando a irmã, oh glória, está crescendo. Mas não, quando ele viu que o Senhor era com ele, o semblante dele caiu, morrendo de ciúme, de inveja. Porque o menino Davi aqui, apesar de novinho, ele era muito usado por Deus, sabe? E por isso Saul agora decidiu ser inimigo de Davi continuamente. Sabe o que é isso? Para sempre, a ponto de armar uma armadilha para acabar com Davi. Sabe o que eu vejo aqui, igreja? Redobra a tua atenção. Eu vejo aqui um homem rico, rei, poderoso, porém eu vejo também um invejoso, ciumento e inseguro. Sabe o que eu vejo aqui em Saul? Eu vejo um mau caráter disfarçado de um bom líder. É isso que eu vejo aqui em Saul. E Saul então, ele começou a ficar cada vez mais ousado, porque antes ele pensava, eu vou destruir Davi, Davi vai morrer, mas vai morrer pela mão dos filisteus. Mas o ciúme chegou a ficar num nível tão profundo agora, que ele começou a tentar matar Davi com as próprias mãos. Sabe o que ele fazia? O texto vai dizer que ele pedia para Davi tocar harpa para ele. E Davi ia na inocência. Quando Davi começava a tocar a harpa, a Bíblia diz que ele pegava a lança e tentava cravar em Davi de repente. Sabe o que Davi fazia? Davi, ele se desviava da lança e corria sem revidar. Sabe por quê? Porque Davi não se levantava contra a autoridade. Davi pensava o seguinte: ele pode até tentar me destruir, ele pode até tentar me matar, mas eu não vou fazer nada contra ele, porque eu não vou me igualar, eu não sou igual a ele. Ah, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Eu acredito que vontade não faltou. É que Davi agiu pela razão, mas vontade não faltou. E sabe o que mais? O que me chama a atenção aqui, ó, é que cada vez, você prestou atenção, que cada vez que Saul se levantava contra Davi e tentava matar ele, mais conhecido Davi ficava. Isso é o que Deus faz na nossa vida. Quanto mais as pessoas se levantam contra você e tentam te prejudicar, mais conhecido Deus deixa você ficar. Ele faz você ficar. E por último, para finalizar isso aqui, o entendimento, ó, Saul, ele descobre agora, ele chamava Davi para tocar a harpa, tentava cravar a lança em Davi, o negócio estava ficando sério. O que Davi fez? Vou fugir para o deserto. E Davi fugiu, e ele ficou sabendo que Davi estava no deserto, e Saul reúne 3.000, fala 3.000. Ele reuniu 3.000 homens para perseguir Davi. Nós vamos achar ele no deserto, em algum lugar, nós vamos matar ele agora. 3.000 homens referência, os melhores do exército de Israel, para tentar pegar apenas um homem. Você consegue ver aqui uma covardia, uma vingança desproporcional também? É como eu te disse, sempre que tiver uma vingança desproporcional, porque na verdade o laço é espiritual. E todo laço espiritual contra a vida de quem serve a Deus, de verdade, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar lá na frente uma grande oportunidade de exaltação. Diga glória a Deus. Então olha lá, entra na história comigo. Saul, ele está com todo o seu exército atrás de Davi, vai para o deserto, nós vamos achar ele, vamos matar. E de repente, diz a Bíblia, vou te mostrar,
que deu vontade de Saul ir no banheiro. Ele está andando com o exército, todo mundo ali, para destruir Davi, atrás de Davi com um cavalo, e de repente dá uma disenteria nele, deu uma dor de barriga em Saul, pensa nisso, e Saul acaba entrando numa caverna para se aliviar. Está escrito, eu vou te mostrar, de tantas cavernas que tinha no deserto de Judá, adivinha qual caverna que ele entrou? Adivinha quem estava lá dentro daquela caverna que ele entrou para se aliviar? Você ri, né? Você imagina isso? Davi estava lá. Coloca para mim aí, 1 Samuel 24, 2 e 3. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre o povo de Israel, e foi ao encontro de Davi e dos seus homens nas encostas das rochas das cobras selvagens. Coloque próximo. Chegou a um dos currais das ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Pronto. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no interior da caverna. Olha aqui para mim agora. Saul estava ali naquele momento vulnerável. Sabe como ele estava? Agachado. Gente, você imagina a cena, entra na história comigo aqui, meu Deus do céu. Imagina essa situação. Pegou o cara fazendo a obra, irmão. O cara está no meio da obra, concentrado. Agora presta atenção, é muito forte isso aqui. Naquela época, os reis, você sabe que os reis usavam aqueles vestidão compridos, sim ou não? Eles usavam, enquanto Saul estava lá naquela situação agachado. Diz a história, entra no texto comigo aqui. Diz a Bíblia, que Davi vem devagar, sem Saul perceber. Sabe o que ele faz? Ele corta com a espada um pedaço do vestido de Saul, sem ele perceber, e se afasta, em silêncio. Para lá na frente mostrar para ele, está vendo, rei? Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Eu não tenho nada contra o Senhor, eu não sei porque que o Senhor está fazendo isso comigo. E Saul, sem perceber, Davi fez tudo isso. E a Bíblia diz que quando Davi fez isso, olha o coração de Davi, gente. Só dele cortar o vestido de Saul, o coração dele pesou, o texto vai dizer. Na mesma hora ele corta, e depois que ele sai de perto de Saul, ele fala: meu Senhor, me perdoa, por que eu fiz isso? Só dele cortar o vestido do cara, ele ficou com o coração pesado. O que eu estou fazendo, meu Senhor? Quem sou eu para me levantar contra alguém que o Senhor escolheu, que o Senhor levantou? Eu não sou antiético como ele. Oh Senhor, me perdoa, eu não devia ter feito isso não. Olha o coração do homem, gente. Olha o coração de Davi, olha a pureza do coração dele. E aqui eu quero entregar mais uma chave para você, que pode mudar a tua vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus sempre, Ele vai livrar do laço aquele que tem o coração puro. Não tenha maldade no teu coração, porque Deus sempre vai te livrar dos laços se você tiver o coração puro. Eu creio no que está escrito na Bíblia: Deus sempre vai exaltar os humildes e abater os orgulhosos. É o que está escrito na palavra, é o que sempre vai acontecer. Por isso, cuidado com os caminhos que você tem tomado, irmãos. Porque Deus sempre, Ele vai estar do seu lado. Ele vai estar do lado daquele que é bom. Deus nunca vai estar do lado daquele que é ruim. Eu vou repetir, tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Deus sempre vai estar do lado daquele que é bom. Deus sempre vai ajudar aquele que é perseguido, e não aquele que está perseguindo. Salmo 89 vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e juízo. E misericórdia e compaixão vão adiante dos olhos dele. Sabe, a Bíblia diz que quando Saul saiu, ele encontrou todo o seu exército em frente à caverna. Agora olha isso aqui, gente. Era mais uma armadilha, só que olha só. Repare que mais uma vez a armadilha vai virar promoção. Saul sai como se nada tivesse acontecido, né? Não vou nem entrar em detalhe, não sei o que aconteceu. Ele saiu da caverna, e quando ele sai da caverna, olha só o que Davi fez, irmão. Davi deve ter feito curso de marketing, não é possível. Porque tudo que ele fazia, o nome dele era promovido cada vez mais. Eles tentavam contra ele, mas tudo que ele fazia, Deus dava vitória para ele, o nome dele era exaltado.
Davi vai para a ponta da caverna, logo atrás de Saul. Saul sai, daqui lá no Robson mais ou menos, e Saul vai saindo, Davi vai saindo atrás. O exército está ali de frente, todo mundo vendo, 3.000 soldados. E Davi de frente à caverna, vê aquele exército, e ele fala, com a espada na mão, e ele sai, todo mundo se assusta, e ele fala: meu pai! Meu líder, Saul. Sabe o que Saul fala? Meu Deus, estou revivendo uma cena aqui. E Saul, sem olhar para trás, ele fala: é você, meu filho Davi. E quando ele olha para trás, Davi cai de joelho, e ele crava a espada na areia do deserto. E ele fala assim para Saul: meu pai, o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Eu não tenho nada contra o Senhor. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? E ele solta o pedaço do vestido de Saul. Agora imagina a cena. O exército inteiro ouvindo aquilo, o exército inteiro presenciando aquilo, 3.000 soldados, não, 3.000 fofoqueiros vendo aquilo. Você acha que aconteceu o quê? Com certeza aquela cena foi comentada em todo Israel, igreja. Com certeza eles saíram dali e falaram: gente, olha, Davi, o menino não é só forte não, o menino não é não, ele é muito mais que isso. O menino é bondoso, o menino é misericordioso, o menino tem ética. Davi é verdadeiramente um homem de Deus, porque se ele quisesse, ele teria matado o rei. Você imagina como ficou agora o nome de Davi? Ou seja, cada laço que armavam contra Davi, Deus fazia virar fama e honra para ele. Isso vai acontecer com você. Cada armadilha que armavam contra Davi, Deus fazia virar promoção diante do povo. Você está preocupado com as picuinhas que está fazendo com você? Você está preocupado com o que as pessoas pensam ou falam de você? Você não tem noção do que Deus está preparando para você, meu irmão. E eu termino essa mensagem. Eu termino essa mensagem hoje declarando algo sobre a tua vida. Se você tem fé, você recebe, mas recebe de todo o teu coração. Eu declaro que todo laço que armaram contra você até hoje, sejam ele por pessoas, ou seja, laços malignos espirituais, eu profetizo que esses laços vão virar promoção e oportunidade de Deus te honrar. Tudo vai começar a cooperar ao seu favor a partir dessa palavra. Todo laço armado contra a sua vida vai virar oportunidade de Deus. E a partir de hoje, tudo vai colaborar com o propósito de Deus na sua vida. E não se assustem, porque a partir de hoje, Deus vai fazer acontecer na tua vida tudo que precisa ser feito. Olha aqui para mim. Deus vai fazer acontecer na tua vida tudo aquilo que tem que ser feito. Ele não vai nem te avisar, Ele vai fazer acontecer. Porque talvez você vai tentar fugir, mas Deus vai permitir acontecer tudo aquilo que Ele sabe que precisa acontecer para Ele te honrar. Tudo que ainda te prende, sabe? Tudo que ainda impede você de aceitar Jesus por inteiro, de descer as águas do batismo. O Senhor está liberando algo sobre a tua vida aqui hoje. Ele está quebrando correntes que te segura, que te prende, impedindo você de ser exaltado por Deus em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa em realizar na sua vida tudo aquilo que Ele deseja, e na verdade já está preparado para você. É isso que a Bíblia fala, está preparado, Ele não vai preparar. E os laços que impediam você está sendo quebrado hoje, diga glória a Deus. Então eu profetizo que tudo que você passou até agora, tudo que você enfrentou até hoje, até aqui, foi Deus te preparando, sabe para quê? Aleluia, para colocar você no palácio, para colocar você dentro do palácio, para te exaltar, para te honrar diante de todos. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus.